you step out into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, you're so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created. Oh, for love's sake, became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. Luz do mundo vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste na terra e guiaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno,
tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. A paz do Senhor a todos, estamos juntos mais uma vez e que momento gostoso para falarmos da palavra de Deus e para um momento gostoso que se aproxima também, que é o Natal. Estamos a uma semana do Natal e aqui é uma oportunidade para a gente rever algumas histórias do Natal, rever algumas lições, novas lições também que o Senhor tem para nos ensinar, e eu queria começar orando com você, para juntos nós pedimos ao Senhor que Ele fale ao nosso coração. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que eu tenho de estar junto com meus irmãos e nessa comunhão nós podemos, mesmo através da internet, aprender na Tua palavra. Eu sei que o Senhor conhece o coração de cada um de nós e o Senhor tem tempos e momentos específicos para falar ao nosso coração, e hoje não será diferente através da Sua palavra, e em especial nesse momento tão lindo do Natal que se aproxima. Por isso, fala conosco, fala com meus irmãos, fala através, Senhor, da Tua palavra para o nosso coração. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém, amém. Bem, uma das coisas que mais se tornam evidentes agora nesse período do Natal, para além dos enfeites, dos presentes, para mim são as luzes de Natal. É um show de cores. E cada ano que passa se torna mais bonito, fica mais bonito com a tecnologia, com a facilidade, com essas luzes LED que encantam, não é? Com a beleza de cores e trazem uma luz diferente nesse período do ano também, na noite, né? Fica muito, muito lindo, é um show realmente. E para além das cores, para além da iluminação, elas com certeza trazem alegria, porque enfeitam ruas, enfeitam casas, igrejas, estabelecimentos comerciais. Basta você ir, aqui perto de casa tem um supermercado,
E a gente já chega, já escuta as músicas de Natal, já dá aquela alegria gostosa, né? E a iluminação, a decoração, a coisa mais linda do mundo, e é muito bonito, muito bonito. Mas você vai para shoppings, você vai para as empresas mesmo, eles colocam iluminação de Natal, vai para parques, parques estão enfeitados também, então é muito bonito. Agora o Natal, quando nós olhamos, ele já por si só mostra esse símbolo de luz, não é? E muitas dessas luzes, infelizmente, assim que elas se apagam, também acontece no coração das pessoas e de muitas vidas, porque à medida que as luzes e o período do Natal vai passando, também pessoas vão se desligando, as suas luzes ou o seu coração, a sua alegria, ela vai se desligando como a luz do Natal, e elas vão então se apagando. Então, se ela vivia num momento difícil da sua vida, vivia num momento de dificuldade, de tristeza, veio o Natal, ela se alegrou, e assim que as luzes do Natal se apagam, entramos no novo ano, as comemorações se vão, as luzes dela também se apagam, elas voltam a viver como estavam vivendo antes, se não pior, porque terão de enfrentar tudo novamente. Mas para nós, cristãos, a luz do Natal, ou o Natal em si, celebra essa luz de Deus, essa iluminação de Deus que vem para as nossas vidas, vem para um mundo em escuridão, em todos os períodos do ano. Nós vemos a promessa de Deus alcançando o homem, trazendo uma luz à sua vida. E João, no capítulo 1, versos 4 e 5, diz isso. Diz que nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. E mais um pouco à frente, lá no verso 14 de João 1, diz: aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Portanto, para nós cristãos, estas luzes são apenas como um lembrete de algo ainda maior, que a própria palavra de Deus, as Escrituras, vem nos lembrando sempre de viver uma vida cheia, uma vida completa, e um perfeito significado do que significa a chegada do menino Jesus, do Natal, de uma vida nova, onde o mundo recebe essa luz de Cristo. E agora, hoje, nós podemos fazer uma reflexão e olhar, por exemplo, sobre a luz, ou olhamos para a estrela, que é a mensagem que hoje eu quero trazer, a estrela de Belém, que é uma estrela que indica o lugar para onde Jesus Cristo, aonde Jesus Cristo deveria nascer, para os magos do Oriente, os sábios do Oriente. E muitos tentam descobrir o que seria essa estrela de Belém. Sempre há muita especulação, porque o homem tenta desvendar esses mistérios, né? O que seria essa estrela? Alguns chegam a dizer que seria um cometa, outros dizem que é uma supernova, que seria tipo a colisão ou a explosão de estrelas, ou outros até que é a conjunção de planetas, seria Júpiter com Saturno e por aí vai, mas para mim essa estrela é muito mais do que a gente tentar desvendar, descobrir ou dissolver esse mistério, né? Portanto, o que teria sido essa luz de Jesus, essa luz, né, da estrela que leva até Jesus? E eu gosto muito de observar a Bíblia, porque a Bíblia ela se explica sempre, ela mostra muitas deixas, muitas dicas de como Deus ele tem a sua forma de lidar, na sua forma maravilhosa de lidar com a sua criação. E quando a gente vai, por exemplo, lá para o deserto, o povo passando pelo deserto, a gente consegue ver essa maneira de Deus lidar com o seu povo. Lembra que lá em Êxodo, no capítulo 13, versos 21 a 22, fala que durante o dia o Senhor ia diante deles como uma coluna de nuvem e guiava esse povo então pelo caminho. De noite, numa coluna de fogo, ele seguia também para iluminá-los, e assim eles podiam caminhar de dia e podiam caminhar de noite. E diz também o texto que a coluna de nuvem não se afastava do povo de dia e nem a coluna de fogo de noite. E eu olho para isso e eu vejo Deus protegendo, Deus interagindo, Deus trabalhando com o seu povo, guiando o seu povo, protegendo ele de animais peçonhentos, protegendo eles num caminho que eles não poderiam ver durante a escuridão da noite,
ou mesmo durante o dia, amenizando o calor sobre o seu povo ali no deserto, andando, e à noite o frio que podia estar, aquela coluna de fogo também provavelmente os aquecia. Veja a forma maravilhosa que Deus se apresenta. Assim também, quando o anjo ele anuncia e a multidão celestial ela vem cantando glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens, lá em Lucas, no capítulo 2, mostra que o anjo do Senhor apareceu aos pastores no campo, e ali a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e eles ficaram aterrorizados. Vê a forma que Deus trabalha. Deus tem o poder de guiar com o brilho, de encantar com a sua glória, como eu acredito aqui que Deus fez, nesse caso da estrela, para esses magos do Oriente aqui. O brilho daquela estrela era tão forte que chega a dizer Crisóstomo, que era um dos patronos da igreja no século IV, ele diz assim, nem a luz do sol ofuscava aquele brilho, e eles podiam então andar de dia, podiam andar de noite, e lá estava a estrela mostrando o caminho para eles, e assim é Deus que trabalha conosco. Esse é o simbolismo muito bonito da parte de Deus para guiar os magos aqui, e essa estrela é mais um ato criativo de um Deus maravilhoso que está presente nas nossas vidas. E todos nós, de alguma forma, quando olhamos para essa história, esse momento da estrela, também somos chamados e convidados a ser e convidados a agir como estes magos do Oriente, pois nós precisamos encontrar constantemente a luz, o caminho certo e chegar até Jesus. E como é que nós podemos chegar até Jesus? Pois Deus continua ainda hoje a se utilizar de luzes como a dessa estrela que leva até o Rei dos Reis, para também nos levar diariamente a conhecer a sua palavra, a sua vontade. Como, por exemplo, a gente olha lá para João Batista. João Batista, lá em João, no capítulo 1, no Evangelho de João, capítulo 1, versos 6 e 10, diz que surgiu um homem enviado por Deus chamado João, que era João Batista. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio, João aqui, não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. João, ele era testemunha dessa luz. Jesus era a verdadeira luz. E João, então, mostrava, resplandecia, ele refletia essa luz de Jesus. Mas nós podemos notar que João, ele reconhece, João, ele reflete essa luz, mas outras pessoas, até no meio judaico, até no meio da própria religião, os conterrâneos de Jesus, não reconheciam Jesus. E nós somos testemunhas que brilham a glória de Deus e que apontam para a glória do Pai, através de Jesus Cristo. E quais são as lições que nós tiramos aprendendo sobre a estrela de Belém, que conduz e apontam esses magos para Jesus? Eu tirei algumas lições rápidas aqui sobre este momento da estrela, que está lá em Mateus, no capítulo 2, que começam a partir do verso 1, verso 2, e mostra esse encontro, essa procura dos magos até Jesus. Eles passam por Herodes ali, e eu queria ler com vocês então Mateus capítulo 2, de 1 a 2, e a gente só vê alguns pontos sobre esse nosso personagem de hoje, que é a estrela de Belém, e o que nós podemos aprender com ela. E diz assim, Mateus 2, versos 1 e 2, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Bem, a lição aqui é maravilhosa, pois a luz daquela estrela, primeiro, é a luz do próprio Cristo. Olha o que eles dizem para Herodes, vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Veja que Deus, ele é quem brilha em nós. Deus brilha através dessa estrela para mostrar aonde Jesus está. E assim, através das nossas vidas, uma lição muito importante, que hoje nós continuamos brilhando, refletindo essa imagem de Cristo
E Deus nos torna como luzes, como beacons, que é o que eles usam aqui na Inglaterra, que eram aquelas tochas antigas, até que eles colocavam, antigamente não tinha luz elétrica, né? Então eles acendiam e essas tochas então aqueciam, iluminavam, davam direção, assim como o farol faz quando um barco está à deriva no meio de uma tempestade. O farol ele indica o lugar no meio de um breu, no meio das trevas, no meio da tempestade. Quando está perdido, sem direção, a luz do farol traz segurança, traz direção, traz caminho. E através das nossas vidas, como instrumentos também, nós podemos e devemos apontar onde está o Rei Jesus para outras pessoas. Essa luz que brilha em nós é a glória de Deus, a imagem de Cristo que resplandeceu em nosso coração. Nós encontramos o menino Jesus, nós tivemos um encontro com Deus e agora ele nos salvou do pecado, da morte, da perdição, da escuridão e agora como fruto disso, desse milagre, desse novo nascimento, como disse o apóstolo Paulo na sua carta de 2 Coríntios capítulo 4, verso 6, ele fala o seguinte: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Olha que lindo. É o que acontece com a nossa vida. E aí o versículo continua: ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então veja que Deus, ele traz, através de Jesus, a oportunidade de vivermos uma vida iluminados por essa salvação de Deus. E assim nós vamos sendo regenerados pela graça de Deus, que vai nos transformando de glória em glória. E em 2 Coríntios, no capítulo 3, um capítulo antes do que a gente leu agora, nessa mesma carta, verso 18, Paulo ele diz assim: todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, ao qual vem do Senhor, que é o Espírito. Veja, Deus vai trabalhando em nós e cada dia mais nós vamos crescendo, tendo a nossa face descoberta, contemplando a glória do Senhor e refletindo essa imagem de Jesus. Portanto, assim como a luz do sol bate nas estrelas, reflete na lua, que nós possamos também refletir essa glória do Senhor e iluminar a escuridão de muitas pessoas. Então essa é a caminhada que Deus ele nos torna muito mais eficientes, diferentes a cada dia que a gente caminha. E Provérbios 24, versos 18 e 19 diz um versículo que eu amo demais, que é até uma canção para mim, que diz assim: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Agora, o verso 19, que é o seguinte, ele diz algo interessante que muitas vezes a gente não lê, né? Diz assim: o caminho dos perversos é como a escuridão, é o oposto. Nem sabem eles em que tropeçam. Agora, o segundo ponto é que a estrela nos representa também. Nela nós olhamos e podemos ver o chamamento, nós somos chamados a ser como esse brilho da estrela, também para as vidas, para o mundo. Mateus 2, verso 9, que é o texto que estamos lendo, da história de Jesus, dos magos ali, e da estrela de Belém, diz que depois de ouvirem o rei, quando eles chegam na presença de Herodes, eles acabam seguindo, né? Eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi aonde? Adiante deles. Então, olha que bonito aqui. Nós temos que brilhar e apontar a Jesus a fim de que as pessoas possam se achegar aonde Jesus está. As pessoas precisam olhar para aqueles que são discípulos de Cristo, para as nossas vidas e dizer como aqueles magos eles disseram quando eles estavam diante de Herodes: vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Trazer pessoas à adoração a Deus, aos pés do Salvador. E aí fica a pergunta: a nossa vida tem sido assim? O brilho da minha vida, o brilho da sua vida mostra que você pertence a Jesus, mostra quem você é em Cristo? Você tem um brilho diferente ou o brilho nosso tem sido ofuscado com o brilho desse mundo de constantes apagões, que brilha e apaga? O brilho de Deus em nossas vidas leva outras pessoas a Cristo a fim de adorá-lo e serem completamente impactados por Jesus. Olha a responsabilidade que nós temos. Então essa é uma estrela de muitas lições.
para nós. Em terceiro lugar, a estrela, ela manifesta a Cristo. Mateus capítulo 2, versos 10 e 11, diz: quando tornaram a ver a estrela, os magos aqui, então eles encheram-se de júbilo. E ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Veja o brilho daquela estrela, a intensidade, a luz. O significado foi conduzindo aqueles magos de dia e noite até Belém. Agora, presta atenção, havia mais uma outra coisa, ou algo que conduzia aqueles magos até Jesus. Nós vemos que a estrela os conduziu, mas antes da estrela o conduzir, estes homens, como é que eles poderiam saber que essa estrela que os levaria até Belém? Claro que como sábios do Oriente, conhecedores ali da cultura medo-persa, provavelmente, muitos estudiosos não acreditam, que eles tiveram contato com Daniel, com os escritos sagrados ali, e por influência até de Daniel, que foi o profeta que teve naquela região, e outros possivelmente, eles acabam então aprendendo, conhecendo os textos sagrados e vão sendo influenciados pelas profecias, como por exemplo a profecia, quando Deus dá uma profecia ao profeta Balaão, quando ele está dizendo ao rei Balaque, né, no episódio de Balaão, lá em Números 24, 17, que o Balaão ele diz assim: eu o vejo, mas agora não. Eu o avisto, mas não de perto, fazendo essa referência, né, à estrela. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Então ele está falando de Jesus. Vê que por profecia, várias profecias já indicavam. Então estes homens provavelmente vão tomando conhecimento. Agora veja a lição que fica evidente aqui para nós. Pois se nós dissermos às pessoas assim, ó, vão até Cristo, ou siga esta luz, essa luz, as pessoas possivelmente irão. Ou acabarão com o tempo não se interessando muito, e muitas nem se interessarão por isso. Ou serão como Herodes, por exemplo. Herodes, ele tem um interesse em Jesus, mas o interesse de Herodes é outro. O interesse de Herodes é porque ele vê o reino dele, ou o trono dele ameaçado. Então, o pretexto de adorar a Jesus aqui é um pretexto de matar a Jesus, como a gente vê o que ele vai fazer com as crianças de 2 anos para baixo. Mas quando a gente olha para essa lição, assim muitas pessoas também vão até Jesus, com um desejo de obter benefícios de Jesus, vantagens sobre Jesus, mas não de adorar Jesus. Agora, seguir o brilho da luz até Jesus é um chamado, como foi o chamado desses magos. Veja que através de tudo isso que eu acabei de falar, o interesse pelas escrituras, as escrituras levam até a estrela. Veja que esse contato com a luz de Cristo vai gerando neles um contato com a profundidade nas escrituras também, e nas experiências com o próprio Deus, e assim é na nossa vida também. Portanto, profecia das escrituras, para nós hoje, o brilho da estrela, o simbolismo do Natal, do menino Jesus, conduzem os magos até lá e conduzem-nos também até Jesus. E assim vai sendo conosco, através da palavra de Deus, nós vamos recebendo esse brilho de Jesus, o brilho da mensagem da cruz, através do conhecimento, nós vamos tendo as nossas lamparinas acesas, e assim nós também vamos fazendo com outras pessoas. E a beleza da luz, o brilho de Cristo sobre as nossas vidas, a vida dos seus discípulos, precisam ser muito mais do que belas palavras. Hoje a gente vê muito belas palavras, mas o conteúdo muitas vezes não acontece. Então, as nossas palavras, o nosso conhecimento, ou o nosso adorar ou falar de Deus, tem de ser respaldado pelos ensinos das Escrituras. Portanto, o brilho de Jesus e a palavra de Jesus, elas caminham em conjunto e trazem uma vida inteiramente transformada pela graça de Deus, poder da palavra de Deus, trazem esperança nítida, trazem esperança confiável, pois aponta o caminho. Coisa linda, apontam, mostram a verdade, produzem vida, trazem esperança. E por último, então vimos que primeiro, essa luz, a luz da estrela, pertencia a Cristo. Segundo, ela nos representa,
ela é um chamado para nós. Terceiro, ela manifesta ao próprio Cristo. E em quarto lugar, a luz da estrela parou sobre Cristo, parou no lugar certo, parou no verdadeiro Jesus. E aqui é um ponto fundamental na vida, na caminhada cristã, a precisão da estrela. A estrela não para em qualquer lugar, não busca outros focos, para pelo caminho, não pega outras coisas para serem iluminadas, como por exemplo, esses magos indo até Jerusalém, poderiam ter parado em Jerusalém, aonde está a sede da religião judaica, o palácio do rei Herodes, poderia ter parado ali aonde a religião estava, mas não para. Ele segue adiante, não parou em Roma, onde está o centro ou o poder do governo do Império Romano, do César, na época, onde ele concentrava todo o comando ali, não para ali. Também não para no Egito, que era uma sede, um poder político ainda na época também, não parou na Grécia ou em Atenas, lugar dos grandes pensadores, filosofia da época, ele não para. Veja que esses magos seguem a estrela, e a estrela para de forma precisa onde? Exatamente no lugar onde o menino Jesus estava. Não havia margem para erro, eles tinham feito tudo certo, eles tinham seguido as escrituras, buscado na palavra de Deus, sido indicados pela estrela, vem o poder criativo de Deus, eles vão no menino certo, eles não vão no menino errado, não era uma furada em que eles estavam indo, porque eles buscavam a verdadeira palavra de Deus. E assim, é uma grande lição para nós hoje. Muitas pessoas procuram outros cristos, procuram outras palavras que vêm somente a trabalhar em seu ego, a ajudá-los a ser bem na vida, mas esquecem de que a vida ela não se resume a estes anos de vida, ela sim vai muito mais além, ela vai num contato com Deus, com a eternidade. E o apóstolo Paulo, quando ele fala para os irmãos de Éfeso, na carta aos Efésios, no capítulo 1, versos 7 ao 10, ele diz sobre o lugar certo, ou o propósito, aonde converge essa estrela e o que realmente esse significado do Natal, o nascimento de Cristo, a busca dos magos, a nossa busca por Deus, ela acaba indo parar. E diz assim, então, Efésios capítulo 1, 7 a 10, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Olha quanta coisa a gente pode aprender de Deus. E nos revelou o mistério da sua vontade. Talvez para aqueles magos aquilo era um mistério que iria ser desvendado. Mas Deus revela-se a ele. E revela-se o mistério da sua vontade aqui, no texto continua, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu aonde? Em Cristo, converge em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Vê, a estrela converge em Jesus, os magos chegam a Jesus, a palavra de Deus os indica, tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que buscam a sua vontade, não é? De acordo com o seu propósito. Isso é maravilhoso, porque a palavra de Deus, ela se combina, e à medida que a gente vai andando, a gente vai vivendo essas experiências. E aqui, então, de forma precisa, a estrela para sobre Jesus. E aqui eu encerro. Eu encerro tirando algumas lições, eu concluo. Aqui, quando nós olhamos, por exemplo, para essa estrela de Belém, quantas lições podemos tirar? Ela nos ensina das nossas vidas, sobre o nosso destino certo, que é um destino único, verdadeiro, mostrando o caminho para nós. Deus nos mostra o caminho que é chegar até Jesus. Portanto, meus irmãos, não parem em qualquer outro lugar, em outros Cristos, um lugar bonitinho, agradável, mais imponente, ou um lugar até parecido com isso, com aquilo que a gente almeja na cabeça. Mas vá no lugar certo, o lugar verdadeiro onde Jesus está e pode ser encontrado de verdade. Isso é o que vale. Isso é o que vale. Veja que os magos, eles não param na beleza do palácio de Herodes, ou mesmo no respaldo de um rei Herodes, mas eles continuam adiante, buscando Jesus num lugar humilde, buscam Jesus de uma forma diferente, porque o desejo é de encontrar com Cristo. Portanto, que nós possamos ser assim,
E eu aprendo também que Jesus é suficiente para colocar, sim, luz nos nossos momentos mais difíceis da vida e conturbados. Vem aí mais um ano e nós precisamos desse Jesus na nossa vida. Nós precisamos de Cristo. E se você começou bem o ano e está terminando bem o ano, fica aqui um convite para você. Se você começou e terminou bem o ano, que você redobre o seu apego por Jesus. Redobre o seu desejo de procurar pela luz de Cristo. E redobre a sua vontade de servir a Jesus cada vez mais. E se você está terminando o ano não tão bem assim, vá até Jesus. Transforme a sua saída de ano, que ainda resta algum tempo, ainda algumas semanas, para você mudar essa sua história e fazer com um futuro ou um próximo ano que tinha tudo para ser um desastre, dar tudo errado, fazer desse ano um ano novo, um ano diferente, com a luz de Cristo que brilha os 365 dias e anos e anos e anos da sua vida, até que você possa encontrar com a verdadeira luz, a luz de Cristo que irá se completar um dia em nós. Portanto, meus irmãos, não pare em qualquer lugar, mas vá ao Cristo dos Evangelhos, vá ao Cristo certo, ao Cristo da Bíblia, pois este é o Cristo que eu e você precisamos. Nós não precisamos de nenhum outro Cristo. Nós precisamos do Jesus correto, aquele que é o verbo, que revigora, transforma a nossa alma. Romanos 10:4 diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Que seja esse o nosso Cristo do Natal, que seja esse o Cristo que a estrela, a luz nos mostra e nos indica. Façam como os magos que largaram tudo para seguir a estrela e os fez encontrar aquilo que eles tanto almejavam e buscavam, a resposta para suas almas. E eles puderam sair dali saciados por um novo caminho em sua vida. E esse é o meu desejo. E aqui eu encerro. Que a luz de Cristo, nesse Natal, traga a você um novo nascimento, regeneração, salvação, solução para a sua vida. E que a luz de Cristo te torne em você como um beacon, como essa tocha viva, que façam com que as pessoas, quando olharem para você, possam ver refletida a face de Jesus, como aquela estrela que indicou o caminho para onde o menino estava. Que essa possa ser uma realidade na sua vida, que você possa ser uma pessoa que conduza vidas a Cristo. Esse é o meu desejo, um desejo de Feliz Natal. E na semana que vem nós vamos estar juntos mais uma vez para terminar aqui de falar um pouco mais sobre o Natal e aprender mais lições. Esse é o meu desejo e eu quero fazer uma oração com você para encerrar esse momento tão importante, esse momento tão gostoso, desejando para você esse preparativo dessa semana para o Natal. É uma semana que você ore bastante, que você peça ao Senhor direção e busque em Deus. Não busque em mais ninguém, mas busque em Deus por uma novidade de vida. Vamos orar. Deus, obrigado por cada um, por esta palavra, por cada ouvido que agora escuta, por cada mente que agora, Senhor, se deixa, Deus, se envolver por essa palavra, e que o brilho da Tua luz, dessa estrela, possa brilhar em cada família, Deus, tornando um Natal diferente, que não se apaga com o findar das luzes das comemorações, mas que continue, Deus, por todo o ano, que continue por toda a vida, de glória em glória, Senhor, com trabalhar do Espírito Santo. Esse é o meu desejo para os meus irmãos, Deus. Esse é o meu empenho, não só para a vida deles, mas para que eu também, Senhor, na minha jornada e na minha vida, possa sempre procurar a luz certa, procurar o Cristo certo e possa adorá-lo com o meu coração em espírito e em verdade. Esse é o meu desejo, um desejo de Feliz Natal a todos. E semana que vem estamos juntos para uma reflexão do dia de Natal, Senhor. Mais uma vez, lembrando, Senhor, e carimbando esse momento com grande alegria no nosso coração. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação do século. Amém, amém. Um grande beijo para você, fica com Deus, Deus abençoe, guarde a sua casa, a sua família, e nos vemos semana que vem para mais uma palavra e descobrirmos aqui essas riquezas que contém a palavra de Deus. E deixe o Espírito operar, deixe o Espírito falar na sua vida.
Deus abençoe você. Até semana que vem.